M2 é um método pré-vendado onde a gente vai fazer os meios resolvendo uma peça por vez. Enquanto no AP a gente faz um setup, a gente faz um algoritmo, em geral AT, e a gente volta o setup, e a gente faz isso para levar uma peça de cada vez. No M2 a gente vai fazer parecido, onde a gente vai fazer um setup, a gente vai fazer um algoritmo, só que no caso é só um M2, e a gente vai voltar o setup. E a gente vai fazer isso para todas as peças, até consertar tudo. Nesse exemplo aqui, a gente tem o nosso buffer. O nosso buffer nesse método vai ser o df, então o meio que fica entre o d e o f, então é esse adesivo aqui. E os nossos setups vão querer mandar aqui para cima, o ub. Então o meio que fica entre u e b, e o adesivo da u. Então esse aqui vai ter que vir aqui para cá, e esse aqui é o nosso laranja verde. Laranja verde, aqui para mim, é essa aqui, que é o FL. Então a gente vai ter que fazer o setup aqui para o B, só que esse aqui já é aqui, né? Então como é que eu iria fazer tudo isso? Bom, esse aqui, ele já tem que vir para cá, e já tá aqui. Então eu posso só fazer M2. Já essa aqui, eu tenho que encaixar aqui. E aqui entra um porém do M2. A gente não pode só jogar a peça de qualquer jeito. Porque se eu fizer isso, fazer o M2 e voltar, olha só, tá todo estragado. Em vez disso, o setup pro M2, ele não pode estragar essa camada do M. O que significa que toda vez que tu for encaixar uma peça, a gente tem que fazer um movimento antes para encaixar ela e voltar. Assim, a camada M continua intacta, certo? Eu posso fazer o M2 e aí eu posso voltar todo o setup. E tu vê? Agora consertou as duas peças. Aqui mais um exemplo. Nosso buffer tem que vir aqui para esse adesivo aqui. Esse aqui é o nosso FR. E esse aqui é o verde, do verde laranja. Ele tem que vir aqui pro lado para LF. Então, de novo, vamos fazer os setups. Esse adesivo aqui, ele tem que vir aqui para cima. Como é que eu colocaria? Bom, ele é bem parecido com o que a gente acabou de ver. Eu posso fazer um U, colocar ele e o linha. Eu faço M2 e eu volto o setup. Tu vê que ele tá aqui e a gente pode ir para a próxima. O nosso próximo era esse aqui, nosso LF. O adesivo ele é aqui desse lado. Se eu tentar colocar ele assim, tu vê onde é que tá meu dedo? Ele tá aqui atrás, ó. E aí se eu fizer, tu vai ver que ele vai ficar virado, porque a gente colocou o adesivo errado. Em vez disso, esse aqui, de novo, ele tem que vir aqui pra cima. A forma que eu faço é, eu viro e eu encaixo ele assim. Aqui, L2 e o linha. Daí eu faço o M2, né? E eu volto esse setup. E tu vê? O cubo está resolvido. Por próximo exemplo, a gente olha para o nosso buffer. Nosso buffer tem que vir aqui para LD. Então, entre LD, esse adesivo aqui. E esse aqui é o branco do branco azul, né? E ele tem que vir aqui para baixo para DR. Né? DR. Novamente, vamos fazer o setup aqui para cima sem estragar a camada M. Esse aqui está aqui do lado. Eu rotacionaria e encaixaria ele assim. Então, U, L, o linha. Faria o M2 e voltaria o setup. Tu vê que ele está aqui no lugar. E o próximo era o nosso DR, né? Que é aqui. Para esse aqui, eu encaixaria ele assim. Com U, faço um R2 para colocar ele aqui e o linha. Faria o M2 e voltaria o setup. E com isso, consertou os dois. Mais um exemplo, novamente, vamos olhar para o nosso buffer. Aqui a gente tem o vermelho do vermelho amarelo, que ele tem que vir aqui para trás. Essa aqui é a nossa peça BU. E esse tem que vir aqui para o R. Então aqui o lado amarelo, certo? Mas tu vê, esse aqui é o vermelho, né? O vermelho do vermelho amarelo. Ele tem que vir aqui para trás, mas a gente tem que fazer um setup para mandar ele aqui para cima. Como é que a gente pode fazer isso? Tem várias formas de fazer, algumas mais rápidas do que outras. A forma mais simples, pelo menos para mim, é fazer o setup desse adesivo aqui, do RF, e depois desse aqui, do FR. Ficaria assim. A gente vira, a gente finge que está encaixando isso aqui, né? Então, o linha R2, U. A gente volta para encaixar esse aqui. Então, U, R, o linha. A gente faz o M2 e a gente volta tudo isso. E tu vê? Ele ficou aqui certinho no lugar. E a gente pode continuar. O nosso próximo era o R, esse amarelo aqui, que ele tem que vir aqui para cima.
E esse aqui a gente tem que encaixar aqui. Não tem uma forma direta de encaixar aqui. O linha, claro, estragaria a camada M. A forma que tu pode fazer é só tirar ele do caminho e encaixar ele assim. Então, U, R', U'. A gente faz o M2 e a gente volta aquele setup. Então, U, R, U', R'. Não sei se tu já percebeu isso, mas eu vou comentar caso tu não tenha percebido. Mas toda vez que tu tem que mandar para algum adesivo daqui, da camada L, então esses 4, ou aqui da camada R, esses 4, a gente rotaciona o cubo. Não sei se tu percebeu isso. E qualquer um que tu não manda para esses dois lados, então aqui, aqui, aqui e aqui, né? A gente não rotaciona, a gente só coloca direto. Não sei se tu percebeu isso. Eu, pessoalmente, quando percebi, ficou mais fácil pra mim. E, sei lá, pra mim fez sentido. Mas, se tu tiver um olho bom, tu deve ter percebido que tem duas peças que eu meio que não falei nada sobre. Que é essa aqui e essa aqui. Tanto o FFD quanto o DB e BD, ou seja, os 4 adesivos dessas duas peças. Mas, talvez tu esteja se perguntando, ok, eu mostrei todos os exemplos, mas como é que a gente iria encaixar aqui ou aqui? Afinal, ela tá na camada M. Bem, esses aqui são casos especiais. Bom, eles vão precisar de algoritmos, nada muito complicado, e também tem algumas regrinhas a mais envolvendo eles que a gente vai ver logo em seguida. Pulando direto para os exemplos, aqui a gente tem DF indo aqui para cima para o F, indo aqui para o lado para RU. Então a gente tem aqui e aqui. Esse aqui é o nossos casos especiais, e vai precisar de um algoritmo. É um algoritmo bem simples, é o 2, M', o 2, M'. E se tu olhar aqui atrás, tu vai ver que ele está resolvido aqui. Claro, tem o M2 sendo feito, mas ele está resolvido aqui atrás. O nosso próximo era aqui para RU. É o adesivo aqui do lado. Eu vou virar e encaixar ele de lado aqui. Então, o linha R, U, M2, o linha R', U. E aqui, tu vê que eu consertei os dois casos. Para o nosso próximo exemplo, aqui a gente tem o DF vindo aqui para trás para DB e depois vindo aqui para cima para o B. Esse aqui, de novo, é um dos nossos outros casos especiais. E, de novo, ele vai ser um algoritmo bem pequeno e bem simples. Se ele tem que vir aqui para trás, é bem parecido com o anterior, mas a gente começa com M. A gente faz M, U2, M, U2. E o nosso próximo caso, né, era aqui em cima mesmo, que é só o M2. E tu vê? Ele consertou aqui atrás e consertou aqui em cima. E agora entra os dois algoritmos que são um pouquinho mais longos. Próximo exemplo, aqui no nosso buffer, vai mandar pro laranja, do laranja amarelo. Então ele é aqui, esse aqui da frente. E esse aqui é o verde do verde amarelo. Então ele tem que vir aqui. Então a gente tem FU e LU. Como eu comentei antes, esse aqui vai precisar de um algoritmo. E esse aqui vai ser um algoritmo um pouquinho mais longo, que é o seguinte. O linha, a gente vai encaixar isso aqui com F. S vai voltar. E vai voltar o S. E depois disso a gente faz o M2. Se a gente olhar aqui atrás, vai ver que resolveu ele. E a gente pode ir para a nossa próxima, que era o LU, esse adesivo aqui. Eu iria encaixar de lado. Então, o L', o linha. A gente faz o M2 e a gente volta o setup. E tu vê? Os dois se resolveram. E aqui, nosso último exemplo mostrando o algoritmo. Aqui a gente tem o nosso buffer indo aqui para trás, para BD. E esse aqui, que é o nosso vermelho, tem que vir aqui atrás para BR. Quando a gente tem que mandar ele aqui para trás, é o mesmo algoritmo que a gente mostrou anteriormente, mas completamente invertido. Então a gente começa com o M2, o linha, faz o S, encaixa isso aqui, volta o S e volta isso aqui. A gente faz o U e terminou o algoritmo. Tu vê aqui, inclusive, ele está resolvido aqui. E a gente vai agora mandar do nosso buffer aqui atrás, né, pro BR. Então a gente faz o setup, seria o R', o linha. A gente faz o M2 e a gente volta o setup. Daqui pra frente eu vou começar a usar SPEFs para os próximos exemplos, porque ele vai começar a ser útil. Porque agora a gente vai falar sobre um pequeno detalhe, e é o último detalhe, eu juro, sobre M2. Se tu vê, toda vez que a gente faz um dos alvos, um M2 fica aqui, certo? E só depois que a gente conserta o próximo, que ele volta. O detalhe é que toda vez que a gente faz M2, tanto essa peça aqui e essa peça aqui, elas trocam de lugar.
Mas o que acontece é que a gente precisa mandar para uma delas. Que aí entra o pequeno detalhe. No nosso caso anterior, a gente estava mandando do buffer aqui para a letra C do SPEFs e depois aqui para a letra M. Então era C e M. E a gente fazia normal, a gente fazia aquele algoritmo, então o 2 M', o 2 M', e depois mandava aqui para o lado, para a letra M. E até aí nada é estranho. Mas, quando o C é a segunda letra do nosso ladder pairs, que aí começa a ficar um pouco diferente. Aqui a gente tem o nosso M e depois o nosso C. A gente iria fazer normal, a gente iria fazer o M. Mas, agora, o nosso C não está mais aqui, porque a gente acabou de fazer o M2. Na verdade, ele está aqui atrás. Então a gente não iria fazer o algoritmo da letra C. A gente iria fazer o algoritmo aqui embaixo, da W. Então seria, na verdade, esse aqui. Isso porque toda vez que a gente faz o M2, o nosso C e o nosso W se trocam de lugar. A mesma coisa para o nosso I e para o nosso S. Eles trocam de lugar. Então, se a segunda letra do ladder pairs for um C, tu faz o algoritmo da W, e se for um W, tu faz o algoritmo da C. Mesma coisa com o I e o S. Se a segunda letra for um I, tu faz o algoritmo do S. E se for um S, tu faz o algoritmo da I. Parece um pouco confuso, mas na prática fica bem natural depois que tu se acostuma. Então é claro, vamos agora para alguns exemplos. Aqui é o nosso exemplo, aqui a gente tem o nosso buffer. O nosso buffer tem que vir aqui para cima para a letra A. E depois aqui para trás para a letra S. Então a gente tem A e S. Então vamos executar. A gente primeiro faz o da letra A, que é só um M2. E o nosso S é a segunda letra do nosso ladder pairs. Então a gente faz o algoritmo da I, que seria esse aqui. E tu vê, a gente consertou e não deu nenhum problema. Aqui mais um exemplo, aqui a gente tem o nosso buffer vindo aqui para o lado para a nossa letra H e depois aqui em cima para a nossa letra C. Então eu iria começar pelo H, eu iria virar aqui, tirar ele do caminho para encaixar. Faço M2 e eu volto todo esse setup. E depois a gente tinha o nosso C, mas é a segunda letra do ladder pairs, então o nosso C está aqui atrás, onde o W tá. Então a gente faz o algoritmo da W. Então seria M, U2, M, U2. E tu vê? Os dois consertados. E esse é o método M2. Antes de a gente ir para um exemplo de solve, eu quero falar sobre paridades. Se o número de e-mails trocados for ímpar, tu iria acabar com uma coisa mais ou menos isso. Onde tu tem um M2 aqui não voltado, porque tu fez só uma troca, tu não fez duas. E é claro, a gente tem que corrigir essa paridade. O algoritmo para resolver a paridade vai depender do buffer que tu usa. Se tu usa o BL de buffer, o AP, o algoritmo seria esse, onde a gente faz D' RW2 U, a gente faz M2 e a gente volta o linha RW2 D. O que isso faz? Ele corrige a camada M, corrige esses dois e deixa esses dois trocados. Então quando tu estiver fazendo OP, tu eventualmente vai terminar todas as tuas trocas e o cubo vai estar resolvido. Para isso, tu vai precisar fazer meios primeiro e quinas depois. Esse algoritmo tem que ser feito depois que tu termina os meios e antes de começar as quinas. Se tu usa o FR de buffer, o algoritmo vai ser diferente, porque a gente vai querer corrigir isso aqui e deixar esses dois trocados para poder fazer uma PLLJ. O algoritmo aqui seria M, U2, M, U'. Repete a mesma coisa, então M, U2, M'. E M', U2, M. Um pouquinho maior, mas o que ele faz, ele vai corrigir esses dois e tu vai poder fazer uma PLLJ para conseguir consertar a paridade depois. E a gente vai finalmente para o nosso exemplo de solve. Já que M2 é um método que só resolve os meios, eu vou usar OP para fazer as quinas para esse exemplo aqui. Já que eu imagino que é o que a maioria de vocês provavelmente estaria usando. E eu vou fazendo a minha orientação. Vocês podem fazer esse mesmo embaralhamento na orientação de vocês, seja lá qual ela for, que as cores vão ser diferentes, mas as letras dos PFs e as trocas vão ser exatamente iguais, só nas cores de vocês. Então vocês vão poder olhar as cores bonitinhas de vocês. Então eu vou fazer o embaralhamento aqui na minha orientação, porque daí eu sei o que eu estou fazendo. E aqui, minha orientação, e a gente começa o nosso exemplo. Então eu vou começar pelos meios. Aqui a gente tem nosso buffer tem que vir aqui para FL, que é a nossa letra L, no SPEFs, e depois aqui embaixo para DL, que é a nossa letra X para SPEFs. Então para cá, eu iria fazer o linha L', U, faço M2 e volto, e depois aqui embaixo,
parecido, mas com L2, então o linha L2. Faço e volto. E com isso eu troco esses dois. Aqui no nosso buffer é o nosso buffer. Então a gente só faz uma quebra de ciclo. A quebra de ciclo pode ser qualquer peça que tu não resolveu ainda. Eu vi que aqui não foi resolvido e não precisa de setup para cá, então eu só vou mandar para cá. E aqui é aqui atrás para o nosso DB. No SPF seria A e W. Então seria o A. E lembra, a nossa segunda letra era o W, mas o W é a segunda letra, então a gente executa como se fosse um C. Então, o linha, M linha, o 2, M linha. Eu acho que eu falei o linha sem querer. E com isso a gente resolve aqui atrás. E, bom, a gente não resolveu porque a gente mandou o nosso buffer pra cá, né? Era uma quebra de ciclo. Aqui o nosso buffer finalmente vem aqui pra trás, pro nosso BL, que é a nossa letra R. E depois ele vem aqui, que é a nossa letra E. Pra cá, eu encaixaria ele aqui direto, então o linha LU, faço M2 e eu volto. E aqui do lado, eu rotaciono e eu encaixo aqui, então, pro nosso E. Aqui, a gente tem que mandar pra nossa I e depois para nosso M. O nosso I é a primeira letra do par, então a gente não precisa fazer nada de estranho, a gente só faz I. Então, I. E depois o M aqui, então, o linha R, U. Aqui, e volta o setup. Consertar esses dois. Pro próximo, aqui a gente vai mandar pro N. E o N tem que vir aqui atrás pro nosso Q. Então aqui pro N eu rotaciono. Eu tiro ele do caminho para poder encaixar. Faço M2 e eu volto tudo isso. E aqui o nosso Q, aquele aqui era o algoritmo mais longo, que era fazer como se estivesse encaixando esse e depois esse. Então, seria isso aqui. E depois aqui. M2. Volta e volta. E o nosso buffer se resolveu, mas ainda tem duas peças aqui. Eu iria mandar para qualquer uma delas. Seria essa aqui e depois para cá. Então aqui a gente tem o nosso J e o nosso V. Então, mando M2 e depois o nosso V. Então, mando o 2 e eu volto. E finalmente, de volta aqui para o nosso J. Aqui a gente teve paridade, então eu vou usar aquele algoritmo para corrigir a paridade quando está usando esse buffer aqui. Então, D' R2 U, M, e daí eu volto. Então, o linha R2D. E com isso eu consertei todos os meios. E eu vou começar as quinas, só para mostrar que a paridade vai resolver. Eu não vou muito a fundo como resolver as quinas, porque a OP não é muito tutorial, então eu vou fazer um pouco mais rápido. Eu comecei com uma quebra de ciclo aqui, eu vou mandar para cá. E depois para cá. Que a gente tem aqui e aqui. Então seria aqui. E aqui seria assim, assim. Aqui, aqui. Aqui a gente volta para onde eu mandei primeiro. E aqui a gente tem um flip aqui. Eu mandaria para cá e depois para cá. Então, aqui. E aqui. Aqui, aqui. E aqui tem outro flip. Nossa, que embaralhamento horrível. Aqui e aqui. Então seria D2. Faria aqui. E depois eu mando aqui para trás, que é D, R. E com isso, foi nosso exemplo de solve. Foi um embaralhamento pessoalmente horroroso, mas deu certo no final, a paridade funcionou e deu tudo certo. Então é isso. Eu vou deixar todos os setups na descrição, caso vocês queiram, junto com os algoritmos tanto de paridade, para qual buffer tu estiver usando, quanto para os casos aqui para o CI e SW. Então é isso. Muito boa sorte na aprendizagem de vocês. E eu torço para que em campeonato vocês tenham embaralhamento muito melhores do que esses que a gente viu no exemplo. Porque aquele embaralhamento foi horrível. Mas é isso. Muito obrigado e até a próxima.